Aqui no programa de pós-graduação em comunicação social, nós temos o grupo UBTEC, Ubiquidade Tecnológica da Sociedade em Rede, no qual nós reunimos mestrandos e doutorandos que tenham pesquisas relacionadas ao tema da ubiquidade tecnológica, suas implicações sociais e políticas, econômicas, enfim, na sociedade. O UBTEC é justamente isso, um grupo de pesquisa voltado para pensar, discutir, estudar criticamente o papel das tecnologias no nosso cotidiano, na nossa maneira de relacionar, na nossa maneira de consumir e produzir informações. Todos os anos nós organizamos, desde o ano passado, um evento chamado Encontro de Ubiquidade Tecnológica, no qual nós reunimos pesquisadores de outras instituições, também aqui da PUC, para tratar da questão da ubiquidade tecnológica em diversas dimensões. Para discutir e pensar criticamente o papel da tecnologia na nossa vida cotidiana. A dimensão política, a dimensão do entretenimento, a dimensão do consumo, a dimensão cognitiva, da memória. São vários aspectos que nós tratamos a questão da ubiquidade. Para estudar, para pensar e discutir criticamente o papel das tecnologias, em especial as tecnologias digitais, na nossa vida, na nossa maneira de relacionar, de consumir e produzir informações. O interessante é que ele é uma perspectiva transdisciplinar e traz professores de diversas instituições para tratar dessa questão. A ideia do evento é realizar 3 grandes mesas temáticas voltadas para o consumo, entretenimento, política e mobilidade e territórios. Estão todos convidados para participar desse grande evento, que vai contar inclusive com a presença do professor Michel Maffesoli, diretamente da França. Sejam todos bem-vindos de volta. Convidamos a todos para continuar acompanhando o evento também através do Twitter, @ubtec, com a hashtag UBTEC 2012, e também na fanpage do evento no Facebook, encontro.ubtec. Convidamos agora a mestre e doutoranda Sandra Henriques para mediar a terceira mesa, Mobilidade, Interação e Cognição. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como as meninas falaram, a mesa que eu vou mediar é Mobilidade, Interação e Cognição. Os convidados são a professora doutora Sueli Fragoso. Ela é PhD em Communication Studies pela University of Leeds, bolsista de produtividade do CNPq, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Design e do programa de pós-graduação em Comunicação e Informação da URGS. Membro da diretoria executiva da Association of Internet Research, do Conselho Científico da Associação Brasileira de Cibercultura e coordenadora do grupo de pesquisa em mídias digitais e design de interação. O nosso outro convidado é o professor Dr. Cristiano Costa. Ele é doutor em Ciência da Computação e coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Unicinos. Bolsista de produtividade do CNPq, mediador e criador da Hora do Mac, um dos maiores podcasts de tecnologia do Brasil voltado para os produtos da Apple. O nosso outro convidado é o professor Dr. Roberto Titzman, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC, pesquisador da linha de Práticas Culturais das Mídias, Comportamentos Imaginários da Sociedade da Comunicação, e é também publicitário e designer multimídia. Gostaria de começar, então, com a professora doutora Sueli Fragoso. Obrigada, professores. Tá, antes de mais nada, enquanto ele coloca ali o meu PowerPoint para passar, eu não sou mais da diretoria executiva da Air. Acho que vocês pegaram o meu lápis de antes da atualização. E é preciso ser justo e falar publicamente que eu não sou mais. O meu mandato acabou em 2010, eu acho. 2011. Então, desculpem se pareceu... Não pareceu nada, vocês não sabiam, né? Mas, enfim. Eu vou tentar me ater aqui nas minhas anotações, o que para mim é bastante difícil. Mas eu estou com algumas coisas na minha cabeça que estão me perturbando bastante, e eu trouxe essas coisas para falar com vocês. Não está no primeiro slide. Isso.
Eu trouxe essas coisas para falar com vocês sobre elas, portanto, eu vou tentar me manter nas anotações, porque, como são perturbações, se eu me soltar demais, eu vou sair falando do que está realmente me deixando em dúvida, ou que me tira um pouco do foco, e daqui a pouco eu não deixo o tempo dos colegas e vou fazer a falta de educação de estourar o meu tempo. O meu tema de trabalho central tem sido, há muitos anos, o espaço, as concepções, as percepções, os modos que a gente tem de representar o espaço. A gente hoje já cansou de ouvir falar, né, que as tecnologias digitais, enfim, as tecnologias em geral, afetam a nossa relação com o espaço, mas o que me perturba é que a alteração é essa, né? Para mim é evidente que existe uma alteração, mas a resposta mais comum, que é a de que as tecnologias tornaram o espaço físico, o espaço geográfico irrelevante, nunca me convenceu, né? É aquela coisa do virilhou, o espaço não importa e tal. Sempre me incomodou muito isso, né? Se o espaço não importa, por que eu saí dirigindo que nem uma maluca da Fabico para cá, né? Com a Gabriela, que eu não sei onde está, correndo perigo de vida do meu lado no carro? Se o espaço não importa, eu ficava lá, né? Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou, ir nos eventos e ouvir as pessoas falando sobre isso. Mas, afinal de contas, se o espaço importa, e o que é que mudou, então? Quem tem acompanhado o meu trabalho não aguenta mais ver esse mapa aqui. Tá? Esse mapa é o primeiro mapa que mostra a linha do Tratado de Tordesilhas, que está ali. Ó. E esse mapa acabou me interessando muito, porque ele traça essa linha ali entre as Ilhas Cabo Verde, que estão aqui, e as ilhazinhas da América que o Colombo tinha descoberto. E esse mapa, para mim, é muito significativo, apesar dele já ser um pouco posterior, né, a data do Tratado de Tordesilhas é essa daqui. Eles estão dividindo uma terra que eles não sabiam se existia. E isso aí acabou sendo um apoio para mim, que me ajudou bastante a pensar. É um momento na história da humanidade em que as pessoas mudam de comportamento em relação ao espaço. E essa representação, em especial, do Tratado de Tordesilhas, e também a representação cartográfica, que a gente vai ver que vai mudar bastante, quer dizer para mim, significa para mim, essa forma que está começando a aparecer de compreender o espaço. Explicações típicas para isso daí são muito parecidas com o que a gente tem agora, né? A primeira é o foco na tecnologia, que diz assim, então, eles começaram a ter tecnologias de navegação, tecnologia de cartografia, e aí conseguiram atingir outras terras, então isso mudou a relação com o espaço. Não, mas essas tecnologias, a maioria delas veio do Oriente, chegou na Europa com as cruzadas, e os caras de onde essas tecnologias vieram, e que tinham até mais avançadas essas tecnologias, não fizeram a mesma coisa com elas. Então, essa explicação não convence. A segunda explicação é a do foco econômico, a explicação tipicamente marxista, que é aquela que tudo foi motivado pelo dinheiro, e que a questão é, sobretudo, econômica, principalmente econômica, e os caras, nessa época, estão no mercantilismo. Todo mundo aqui adorava as aulas de história e lembra da história do colégio. É o período do mercantilismo, e a Espanha e Portugal precisam cada vez mais terras para pegar ouro, prata e tal, e ter mais riquezas para sustentar, dizem eles, os reinos, na verdade, né, a si mesmos. Bom, essa é uma história que é verdadeira também, tanto quanto a da tecnologia, mas também ainda falta alguma coisa nela que acaba não sendo convincente. O que eu vou defender aqui é que essas são fatores importantes, mas que o mais importante de tudo é o papel das pessoas, é o papel extremamente ativo das pessoas, no sentido tanto individual quanto coletivo, tanto da cognição quanto da cultura, que são as pessoas que capitaneiam, no fim, o modelo econômico e o desenvolvimento tecnológico. Então, eu estou falando, na verdade, que foi a mudança no modo de pensar a relação entre o homem e o espaço que causou o desenvolvimento daquelas tecnologias, que causou a possibilidade do mercantilismo e que, portanto, levou a todas essas alterações. Eu estou dizendo, no fim, que essas coisas são coisas que as pessoas puderam fazer porque elas mudaram a relação delas com o mundo. Para passar para um outro mapa, que é bem significativo, 20 anos antes daquele mapa que vocês viram, era esse o mapa típico de representação do mundo. E esse mapa chama Ecumene. Eu não sei se em português se fala ecumene, ecumene ou coisa assim, não achei um geógrafo para perguntar. Ecumene ou ecumene, ou seja lá como for, quer dizer, meu latim é tão bom quanto meu grego, quer dizer as terras habitadas e conhecidas. Então, o mapa, na verdade, este mapa, que era um mapa típico, ele só representa
as terras habitadas e conhecidas. O que era terra desconhecida não era representada, né? Esse é um mapa que foi criado no final do século XV, ele só é baseado no mapa do Ptolomeu, e, portanto, ele vai incorporar conhecimentos dessa época. Tanto é que o mapa original do Ptolomeu é esse aqui, né? Então, as pessoas falam assim, que aquele ali era um mapa baseado no século II. Não, ele é um mapa baseado no modo de representar do século II. Tipo assim, tem latitudes e longitudes, sabe? Mas do modo como fazia o Ptolomeu. Mas não é um mapa do século II. O mapa do século II é esse aqui. Então, ele está incorporando coisas novas naquele mapa. E o que vai favorecer, né, essa preferência dessa representação... eu botei ali para a gente ver as carinhas. Vocês viram que tinha umas carinhas soprando, né? A carinha também já está no Ptolomeu. O que vai favorecer essa representação, sobretudo naquele momento, é que ele coloca o hemisfério norte em cima. E isso é muito diferente dos mapas da época, que eram mapas tipicamente orientais, na maior parte das vezes desenvolvidos por muçulmanos, que colocavam o hemisfério sul em cima. E esse é um mapa de 1450, feito por um monge, no qual o sul está para cima. Claro que vocês devem fazer como eu, né? E olhar para isso e dizer, o sul está para cima. Vocês devem estar que nem eu, né? Cadê o que aí? Mas, na verdade, se vocês olharem, por exemplo, na Wikipedia, o mapa está corrigido, ele está assim, né? Porque o norte, afinal de contas, fica em cima de nós estamos embaixo, né? O que já mostra que tem toda uma lógica cultural aí. Para a gente poder localizar, então, eu estou voltando para o mapa como ele era, aqui estão os continentes, a África, a Ásia e a Europa, na posição que está no mapa do Fra Mauro. Para nós, tá? É importante, então, a gente ter esses continentes representados, senão a gente sequer identifica nesse mapa o que a gente está fazendo. Agora, isso porque o mapa do Fra Mauro também é um mapa de ecumene, ele também é um mapa de terras conhecidas, né? No mapa do Fra Mauro, o que é desconhecido aparece ou como o paraíso, que está ali, o cantinho do paraíso, ou como, aqui no cantinho tem a Ilha dos Dragões. Não dá para ver muito bem, aqui dá para ver pior ainda, mas aquela faixinha ali está escrito Ilha dos Dragões. Eu não vou nem tentar falar isso do jeito como era, porque, enfim, vai sair bobagem. Mas embaixo tem um texto, vocês estão vendo que tem um texto, né? E ali indica, aqui tem dragões, na cabeça dos dragões tem uma pedra, se você conseguir pegar a pedra, ela te cura, blá, 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 blá. Que é a história do Here Be Dragons, né? E tem pouquíssimos mapas, na verdade, que fazem qualquer referência a dragão nas terras desconhecidas, mas a associação é a seguinte: terras desconhecidas são perigosas. Nesse mapa aqui do Ptolomeu, ele vai fazer referência a elefantes, hipopótamos e canibais. E era um mapa que localizava partes da África. E, sim, tinha elefantes, tinha hipopótamos e tinha canibais. O que ele estava querendo dizer é perigoso, não vai lá, né? Não é um lugar para o qual a gente deva ir. Bom, o que eu estou querendo mostrar é que a gente passa desse tipo de representação, que mostra só o que é habitado, o que é conhecido, e o que é considerado seguro. Pô, essa tecnologia do papel é uma coisa, né, completamente ultrapassada mesmo. E a gente passa dessa representação para essa daqui, que é aquele mapa com o qual eu comecei, onde, ao invés de colocar a terra conhecida, olha lá em cima como a terra conhecida é o que eles estão dando menos atenção. Eles estão dando muita atenção para a terra desconhecida, para o que nós não sabemos, né? E é dessa mudança de mentalidade que eu estou falando. Esse mapa aqui representa, é um símbolo de uma mudança de mentalidade que, em menos de um século, vai levar a esse mapa, que é um mapa de um dos primeiros atlas que vão aparecer na Europa, já no período moderno. Então, já é uma coisa nova. E esse mapa chama, eu não vou falar, tem aquele nome ali lindo, que está ali embaixo, embaixo do nome do mapa, que é o Teatro do Mundo, e que mostra bem a diferença de abordagem. Em vez de, assim, tem um planeta, e eu fico aqui no meu cantinho, que ali tem dragão, isso aqui é um palco no qual eu devo, então, representar o meu papel de protagonista. É um símbolo também da mudança de papel. E é óbvio, né, que esse mapa aqui é um mapa, né, do século XVI, e ele é a cara desse mapa que a gente usa até hoje, que é a projeção de Mercator, e o que a gente conhece do mundo. Quer dizer, muito pouco mudou, né, entre aquela projeção e a projeção que a gente usa hoje. De que forma, então? Eu estou querendo dizer, bom, tem alguma coisa aqui que a gente manteve daquela época até hoje, mas é muito fácil dizer que essa representação passou para aquela representação,
né? Passou para aquela representação por causa das tecnologias de navegação. Essa é a interpretação que está lá no David Harvey, por exemplo, naquele livro A Condição Pós-Moderna. Ele vai falar assim, a gente vai ter... o capitalismo começa com o mercantilismo, precisando para uma técnica, quase uma política quase de pilhagem, né? O cara vai lá no Brasil, pega o ouro e leva para Portugal, né? Ele vai praticamente dessa política de pilhagem para uma política de um capitalismo mais desenvolvido e cada vez assumindo novos contornos, mas, no entanto, sempre dependendo da ampliação, primeiro, de terras que te pertencem e depois de mercados, né? E é o que o Harvey defende no livro dele, essa visão marxista, que eu mencionei lá no fundo, e depois, então, dessa encolhimento aí do espaço, que é o do Harvey essa expressão, viria a desmaterialização com as tecnologias de comunicação, que também é outra coisa comum da gente escutar, né? Então, agora o mundo encolheu, porque a gente vai rapidamente de um lugar para o outro, né? Pega o congestionamento da Ipiranga para vocês verem como é rápido, e também porque, né, as coisas materiais não importam mais. Então, é por isso que eu posso ficar lá na Fabico falando com vocês que dá na mesma, né? Tem alguma coisa errada quando a gente está falando isso. O Bill Gates vai falar muito bem disso, e vejam bem, eu estou dando o Bill Gates de exemplo de conhecimento acadêmico, porque alguma coisa aconteceu, né? Mas ele coloca muito explicitamente isso, quando ele fala assim, essas tecnologias, ele está falando da internet sobretudo, livraram o capitalismo da fricção. O que é a fricção do capitalismo? É quando eu tenho, por exemplo, eu produzo tomate aqui, e quero vender o meu tomate no Nordeste, o transporte do tomate até o Nordeste encarece o tomate, então ele é mais caro lá do que aqui. Se eu tenho bens que não são materiais, realmente isso funciona. Eu mando pela internet, não faz diferença nenhuma em que lugar eu estou. E é disso que o Bill Gates está falando. Quando eu não tenho trânsito de bens que são materiais, eu tenho trânsito de informação, tenho trânsito de comunicação, isso realmente funciona, né? Quando a gente começa a ter alguma coisa mais material, isso começa a ser complicado, né? Como eu disse, eu vim até aqui, eu uso roupa e eu vim judiar de vocês para... Né, todo mundo devia estar com fome essa hora, né? Só tem uma coisa boa nessa torta, que ela não engorda, né? Porque, realmente, se eu perguntar para vocês se vocês preferem essa ou a torta material, se alguém disser que é essa, é porque está de dieta, né? O que acontece? Eu posso transmitir informação, tá? Entrei no Google, bati torta de morango com chocolate, que eu gosto, e achei essa imagem. Veio rapidamente para mim, tá? Com a vantagem de não engordar, no entanto, não me deu prazer algum, né? Essa torta não é uma torta com a qual eu tenho a relação que eu tenho com uma torta física. Eu estou chegando nisso para dizer assim, hoje eu compro um livro e ele aparece no meu Kindle. É evidente que isso é fantástico, quer dizer, apareceria se eu tivesse um Kindle. Se eu tivesse um Kindle, bom, ainda estava aqui com a anotação em papel, mas enfim. Mas eu não tenho Kindle, tá bom. Mas se eu tivesse um Kindle, eu aparecia no meu Kindle. Ainda que não apareça, só de eu poder entrar no site da Amazon e olhar todos os livros que estão à venda lá, para o pessoal mais jovem é até difícil imaginar a diferença que isso faz. Eu me lembro no meu mestrado, lá em 1922, que era muito difícil conseguir um livro estrangeiro. Meu orientador só lia francês, o que eu odeio ler francês. Meu francês ficou ótimo para leitura, não consigo pedir um croissant. Mas eu acabei lendo muito bem em francês na época, porque ele importava os livros, era caríssimo, era muito demorado, e eu, evidentemente, pegava os livros emprestados dele e lia japonês, se precisasse, né? A gente fazia, mas era muito complicado isso. Só que é muito difícil a gente falar desse assunto sem cair nesse erro básico de dizer assim, então, é tudo uma questão da tecnologia. Se não fosse o Kindle, se não fosse a web, se não fosse a internet, eu não podia fazer isso. Ora, quando o Paul Baran propôs a rede distribuída, que era desse jeito aqui, em 77, ele não esqueceu de levar em conta que tinha servidores, que tinha cabos, que tinha fios, né? O que ele esqueceu de levar em conta, na verdade, o que ele não propôs, nunca propôs, é que essa rede permitisse um mínimo de liberdade. Ele propôs uma rede totalmente controlada, na qual seria controlado qual nó vai vincular com qual nó. Se eu tenho uma rede totalmente controlada, eu consigo fazer uma rede distribuída assim. Mas a gente sabe hoje que a internet que a gente tem, por exemplo, é uma rede multicentrada. Ela não é uma rede distribuída. E essa é uma característica típica dessas redes vivas, né? São redes que têm focos principais, têm focos mais conectados, têm focos mais importantes. A gente tem discutido na área da comunicação isso, sobretudo em relação a sites de rede social e em termos individuais. Mas eu queria trazer para vocês um mapa que eu gosto muito, que é da Telegeography, está online isso daí. Todo ano eles publicam.
São mapas que mostram as conexões entre os diferentes continentes, entre os diferentes países. Aquelas fiozinhos ali são as conexões, tem as indicações das larguras de banda e tal. Nesse mapa de 2012, eles colocaram esse texto, que é bastante atípico, e nessa primeira parte do texto, que evidentemente não dá para ler, eles estão falando que algumas cidades do mundo são mais bem conectadas que as outras. Na verdade, estão dizendo assim, sei lá, quantos por cento, acho que uns 70% da informação que circula passa por Londres. E, assim, alguém tem dúvida que Londres é o centro financeiro do mundo? Se 70% da informação passa por ali, alguma coisa está acontecendo ali. Uma outra coisa que eles apontam é que algumas conexões, por exemplo, a América Latina, é terrivelmente dependente. A maior parte, e eu não vou me lembrar da proporção, mas também é altíssima, das nossas conexões da América Latina inteira passam não só pelos Estados Unidos, como eu dizia antigamente, passam por Miami, especificamente. Então, quando a gente falava assim, a primeira ciberguerra está acontecendo no Twitter e o Anonymous está tirando o site de não sei quem do ar, haha para nós. Né? Porque o cara vai lá e tira o plug do nosso conector em Miami e a América Latina praticamente inteira se apaga e sai da internet. Então, tem alguma coisa aí que está acontecendo que é muito importante. No cotidiano, a gente reconhece essa heterogeneidade, porque ela, em escala macro, a gente pode até esquecer dela. No cotidiano, a gente sabe muito bem que o Titsman tem muito mais amigo no Facebook que eu. Então, se eu quero espalhar a notícia, eu quero que saia na timeline dele, não na minha. Tá? A gente sabe disso, a gente lida com isso bem. Né? E a gente reconhece no cotidiano o nosso papel de protagonista, né? O quanto a gente muda o próprio espaço. Cada vez que a gente pega os móveis da sala e muda de lugar, a gente está reconhecendo isso. Eu posso mudar, eu posso fazer as coisas ficarem diferentes, eu posso reestruturar isso daqui. Isso é muito diferente da relação que a gente tem com esse tipo de representação do espaço, que é uma representação, não é nem desde os olhos de Deus, é desde os olhos de ninguém. Né? Ninguém vê o planeta assim, o planeta sequer é plano. Né? É uma coisa que é distante. Né? Essa é uma representação típica da ciência moderna, é uma coisa iluminista representar o mundo desse jeito, e a gente usa até hoje. No entanto, a gente hoje também usa representações que vão mostrar o quanto a gente tem de subjetividade. E eu não quero dizer que é subjetivo, é o espaço como a Sueli vê. Eu quero dizer que é o espaço que inclui percepções humanas, inclui ações humanas, inclui esse protagonismo humano, que é o que está me interessando. As representações que a gente tem do espaço hoje, que são mais populares... isso aqui era uma coisa legal. Esse mapa é esse mapa com o Pacífico no meio. Recentemente, eu estava dando aula para uns alunos em que a maioria dos presentes era de chineses, e eu mostrei isso como uma representação tão válida quanto essa. Né? Por que o Atlântico fica no meio? Porque o Brasil fica ali, para nós é por isso. Né? E eu mostrei isso daí como uma representação atípica, e os chineses disseram que é esse mapa que eles usam na escola. Né? Então, foi assim, atípico, porque eu falei, né, como brasileira. Então, assim, é esse protagonismo que a gente sabe. A gente sabe que... A gente olha o mundo... E se o mapa estiver assim, a gente acha esquisito. Né? E o cara da China não acha nem um pouco esquisito. Eu ia dizer, então, que essas formas de representação do espaço que eu coloquei aí, Foursquare, o Facebook, o Google Maps e tal, elas são tão populares como elas são, porque elas vão valorizar justamente a heterogeneidade e a localidade, né? As fotinhos favorecem muito essas abordagens muito situadas. Eu quero chegar aqui na PUC, eu vou lá no Google e eu pedi, me leva da Fabico para a PUC. Ele me disse como era o melhor caminho para eu vir. Se eu disser como é que é o estacionamento, ele vai me deixar descer até no Street View para ver como é que é o estacionamento. Então, assim, eu consigo colocar coisas imensamente situadas e que são subjetivas até um certo ponto, porque ela não está me mostrando a visão da Sueli, ela está me mostrando uma visão que vem de outros lugares. Né? Isso não quer dizer que a gente perdeu a visão de conjunto, evidentemente. Até a representação que a gente tem do planeta sequer é essa. A gente pensa na Terra assim. Né? A gente não pensa mais nem assim. Então, não quer dizer que a gente não vê mais o conjunto e agora a gente ficou local. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo me dizer tudo isso para falar da minha inquietação com qual seria o modo de representar o espaço que realmente marcaria essa questão que é o todo que a gente vê e também essa heterogeneidade, a questão da subjetivação, a questão do protagonismo humano que vai acontecer. E aí, é claro que o que me aparece são as tecnologias móveis, né, que são o tema desse evento, e que me perturbam muito. Eu evitava, como louca, falar nas tecnologias móveis, porque
afinal de contas, elas se movem no espaço, e se eu estou tratando de espaço, tudo que eu não quero é uma coisa que complexifica nesse nível a relação. Mas é impossível não falar nelas, porque, ao mesmo tempo que elas são situadas, né, mais que isso, elas são individualizadas, é o meu celular, né, elas estão se movendo pelo espaço e, portanto, elas registram percursos. Então, elas conseguem trazer para dentro de uma representação do espaço, como aquele tipo lá em cima, por exemplo, ou como um GPS, a questão da heterogeneidade e a questão da representação situada também. E elas também podem expressar a relação que a gente tem com o espaço em escalas variadas. Todo mundo já fez isso, né? Eu estou olhando o mapa no Google Maps, eu afasto, eu aproximo, eu erro, né? Aquela coisinha ali é sempre terrível para a gente conseguir. A gente ainda, para a gente conseguir regular, né? A gente ainda está experimentando, eu diria, com essas relações, com esses mapas, e a gente está usando cada vez mais, com cada vez mais facilidade. E, na minha opinião, esses mapas são ainda muito incipientes. Eu fui recentemente no museu que tinha QR Code para tudo, né? E aí eu fui lá com o meu celular muito feliz, querendo ver a informação adicional no QR Code, e simplesmente não tinha wireless. Então, você tem que pegar com o seu 3G, que é caríssimo, né? Então, não adianta botar QR Code num mundo que não está todo ligado em Wi-Fi, que a Wi-Fi não é grátis, enfim, tem 1000 coisas para resolver, e tem 1000 coisas para resolver nesses mapas. Todo mundo que já usou GPS sabe, né, como é complicado, né, que o GPS ajuda e também quanto ele atrapalha. A gente está aprendendo a lidar com isso. Mas uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para mim é que essas representações que vão ficar valendo não serão representações nem fixas, como aqueles mapas que a gente tinha, muito menos planas, como aqueles mapas também achatados, e nem só numa escala única. Vão ter que ser imagens dinâmicas, vão ter que ser imagens em movimento, e vão ter que ser imagens que realmente contemplem a perspectiva situada, ainda que não visível do seu ponto de vista. Eu não vou ter tempo de mostrar, porque eu já sabia que eu não ia ter tempo de mostrar, eu botei o endereço ali embaixo, e eu deixei ali em cima o nome da demo, que está no YouTube, para quem quiser ver. Na verdade, a Microsoft, já é a segunda vez que eu elogio alguma coisa da Microsoft nesta fala, e hoje de tarde eu fiz uns 2 elogios também. Tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. Mas a Microsoft, enquanto o Google está desenvolvendo o Google Maps, e nós estamos usando que nem loucos, começou a fazer um mapa, um Bing Map. E o Bing Map, já me disseram que o Bing Translator também está melhor que o Google Translator. Esse eu nem tentei, vai que eu descubro que está bom mesmo. Eu olhei esse vídeo do Bing Map recentemente e é fenomenal o quanto eles estão conseguindo fazer de integração nesse Bing Maps de diferentes formas de representação espacial ao mesmo tempo. Aí eu abri a página, fui olhar, isso está já online, é um beta, e realmente você consegue mudar de tipos de representação de uns para os outros com alguma, sabe, com alguma fluidez. Então, assim, me impressionou bastante essa representação. Eu não acho que vale a pena a gente tentar ficar vendo agora, mas eles mostram, inclusive, coisas de realidade aumentada, coisas que eu consigo colocar. Então, pega lá o iPad, coloca na frente, pega uma daquelas telas, obviamente, da Microsoft, para você poder ver e tal, para você poder ir vendo diferentes tipos de representação. Eu acho que tem alguma coisa aí, nessas representações que estão começando a nascer, que vai apontar um pouco melhor para o modo como a gente concebe o espaço hoje. E, enfim, trouxe muito mais uma perturbação do que uma solução, porque os meus colegas vão dar a solução para mim. Obrigada, professora. Eu gostaria de pedir agora para o professor Dr. Cristiano Costa começar a sua palestra. Obrigado. Mobilidade. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui participando. E primeiro dizer que eu sou um peixe fora d'água aqui, né, porque é um evento da comunicação. Ah, meu conector não está bem. Pronto. Então, eu sou meio um peixe fora d'água, porque eu sou uma pessoa da computação, um cartesiano ao extremo, uma pessoa super sistematizada, e claro que eu vou ter que puxar para a tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, eu muitas vezes vou estar meio que falando de computação. Então, eu vou puxar para esse lado, apesar de concordar com tudo que a Sueli falou, né?
e vou tentar falar um pouquinho, então, organizadamente dos 3 temas, e ao longo deles as ideias vão um pouco se misturando. Então, começando por mobilidade, hoje se fala muito mobilidade, eu acho que essa inquietação da Sueli com os espaços ela é muito interessante, né? A representação do bolo, aquela ideia de muitas vezes a gente precisa do real. Como é que o virtual se encaixa no real? Como é que a tecnologia se encaixa no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? E eu gosto muito de, quando vou falar de computação, provocar as pessoas perguntando, mas como é que será a computação no futuro? O que será a computação? A computação vai existir? A gente vai ter o PC, vai ter um notebook, vai ter um iPad, vai ter um Surface? Como é que é essa tecnologia no futuro? Vamos começar olhando para o passado. Se a gente olha no passado, né, pega a Jornada nas Estrelas, como é que eles imaginavam a tecnologia no futuro? Eles imaginavam que no futuro a gente ia ter botão, bip, teclado, já dá para incluir mouse aí, talvez, né? Então, a gente, né, eu acho que mouse é uma coisa do passado, mas, enfim, a visão do passado, lá nos anos 60, quando se pensava em futuro, a visão da computação no futuro era assim, vou ter um monte de painel colorido, vou ter botão, vou ter que ser basicamente um apertador de botão. Essa é a função da pessoa no futuro. Então, aí, o que começa? Começa a era PC, personal computer, computador pessoal, anos 70, talvez nos Estados Unidos, aqui mais anos 80. Então, a gente tinha o computador pessoal, as pessoas tinham o seu computador, mesmo que ele era ligado na internet, alguma comunicação, tinha muito aquela ideia ele era estacionário, era o computador, era o meu meio, a minha informação estava ali dentro, era aquilo que eu usava. Aí eu praticamente, a minha mobilidade era desligar o computador da tomada, carregar ele, levar para outro lugar, enfim, eu praticamente não tinha mobilidade. E hoje a gente vive muito, muito forte o advento da computação móvel, dos dispositivos móveis, né? Esse aí é o exemplo de uma mochila. A pessoa vai viajar, tem que levar esse monte de equipamento, né? Leva a máquina fotográfica, o celular, o iPad, o iPhone, o Diabo 4. Né? Então, um monte de cabo, né? Que a gente está vendo, precisa de um monte de cabo para fazer isso funcionar e ligar. Então, é a era da mobilidade. A gente chama isso, na computação, de computação móvel, que surge com a miniaturização dos dispositivos e mais as redes wireless, que ainda não são, né, exatamente ubíquas, porque, de fato, a gente viaja, a gente não tem, um professor não consegue pagar o 3G lá fora, então depende de usar o Wi-Fi aqui e ali e tal. Mas a computação móvel é o que a gente vive hoje. A gente tem os dispositivos móveis, a gente tem aí a hegemonia dos tablets, dos smartphones. Essa é, talvez, a computação mais próxima de nós, pessoas, dos nossos seres humanos hoje. São esses dispositivos que fazem com que a gente, através deles, vejam, não é que nem o PC, que a minha informação estava ali dentro, os meus dados, pelo menos, a informação é um pouco mais complexa, mas meus dados estavam ali dentro. Eles são hoje mais portais, meio. A tecnologia hoje é um portal para um conjunto de informações. E uma questão que surge interessante com isso são os apps, muito forte, muitos apps, aplicativos diversos e tal. E hoje, talvez, é uma pontinha do iceberg, depois eu vou mostrar um pouquinho do que eu penso sobre o futuro. Hoje se usa muito os apps, os serviços baseados em localização, os location-based services, Foursquare, serviços, qualquer serviço hoje que de alguma forma, ele tenta integrar, pelo menos, a localização. A localização é algo fundamental. Então, eu consigo, meu dispositivo tem um GPS, eu consigo passar uma localização, eu consigo usar essa informação, que a gente chama de informação de contexto, mas, basicamente, explorar esse aspecto da localização. Então, eu estou aqui, eu estou tweetando, porque eu estou no BTEC, e ele sabe que eu estou no prédio 7, que eu estou na PUC, e assim por diante. Então, a localização é a ponta do iceberg, e isso que a gente vive muito hoje. Usar dispositivos móveis, usar localização, e também um outro conceito lá de computação, que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, é o que a gente chama de computação nas nuvens. É bonito, é romântico esse nome. Cloud Computing. O que é a ideia de computação nas nuvens? É que meus dados estão em algum lugar que eu não sei onde é. A gente usa o Gmail. Onde estão os nossos e-mails? Provavelmente num país bem frio, porque é mais barato ter computador em país frio, gasta menos ar-condicionado. Está lá na Islândia, nossos e-mails. Está lá na Islândia. Pô, uma maravilha. Né? Então, cada vez mais, isso reforça esse aspecto de que o dispositivo vai deixar de ser pessoal. O PC morreu. O dispositivo agora tanto faz. O que interessa é o meu espaço, são meus dados. Muito bem, mas a gente está nesse conflito. E o espaço? E como é que fica? E o real e o virtual? Então, passando um pouquinho para o futuro,
Como vai ser a computação no futuro? A computação no futuro vai ser invisível. Não invisível de fato, mas invisível de uma questão de percepção. Toda aquela tecnologia que a gente domina e usa de uma forma automática, a gente não percebe que está usando ela. Hoje a gente vai dirigir, por exemplo. Quanta tecnologia? Hoje é mais caro a computação que tem num carro que o metal que tem num carro. E tem computador para frear, tem computador para acelerar, tem computador para definir quanto vai de gasolina na minha injeção, que é eletrônica. Né? Então, a computação se torna invisível. E, na verdade, tem um termo na computação, uma área de pesquisa, que inclusive é a área que eu trabalho, que já é antiga, no final dos anos 90, 91, um pesquisador da Xerox PARC, em Palo Alto, na Califórnia, que se chama Mark Weiser, infelizmente já falecido, morreu de um câncer fulminante no final dos anos 90. E o Mark Weiser ele vislumbrou uma ideia de que as tecnologias, vejam que frase linda dele, as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida cotidiana até se tornarem indistinguíveis da mesma. Quer dizer, ele puxa aí todo o lado filosófico de Heidegger, do horizonte de Heidegger, da manualidade lá do Bertrand Russell. À medida que domina uma tecnologia, a gente consegue focar no nosso problema, a gente consegue pensar além da tecnologia, transcender essa tecnologia. Então, essa é a ideia que a gente tem muito de computação no futuro. A computação ela vai estar embarcada, vai estar no nosso dia a dia, e a gente vai usar ela quase que sem perceber. E uma outra revolução que eu acho que a gente vai ter, que hoje a gente tem os Location-Based Services, que eu acho que é a revolução do Context Aware, do ciente, a gente às vezes chama em português de sensível ao contexto, ciente de contexto. Na verdade, o que é o Context Aware? Não é só eu saber que eu estou presente na coordenada GPS tal. É eu saber, por exemplo, o perfil da plateia e a minha apresentação se adaptar em função desse perfil. É eu considerar o que a Sueli acabou de falar e dinamicamente poder interagir com a minha apresentação e ela ir mudando. Quer dizer, é muito mais do que só localização. É a gente poder combinar diversas informações a respeito das pessoas, dos lugares, enfim, dos objetos, de tudo aquilo, todas aquelas informações que a gente tem à disposição, que hoje a gente consegue processar, porque os computadores estão muito bons, estão muito melhores do que eram há anos atrás, e poder, de alguma forma, que a tecnologia, não a tecnologia, a cognição é humana, mas a tecnologia pode nos ajudar nessa cognição, a tecnologia pode nos ajudar a perceber o mundo de uma forma diferente. Bom, eu estou entrando no outro aspecto, esse era o aspecto mobilidade. Passando para o próximo aspecto, que é interação. E as coisas meio que se confundem, mas o foco deve estar no processo. Então, o foco não é a tecnologia. E vejam vocês o quanto a gente perde de tempo hoje com a tecnologia. É brutal. A gente tem que escrever um texto. Eu perco mais tempo, talvez, editando ou formatando. Vou escrever um artigo, vou usar um exemplo científico. Vou escrever um artigo. Mas tem que formatar a bibliografia, é tal formato, mas tem isso, aí trava o Word, aí não sei o quê. A gente perde muito tempo com tecnologia. As pessoas não se deram conta, existe a lei de Moore, você já deve ter ouvido falar, que a cada 2 anos dobra o número de transistores num chip. Fantástico. O que é mais importante num computador? É o processador? É a memória? É o disco? Não! O mais importante no computador são as pessoas. A gente não se dá conta. Eu estou falando como uma pessoa da computação, não da comunicação, mas os aplicativos, isso é muito interessante, os aplicativos são feitos para explorar o máximo de funcionalidades possíveis. Para eu ter, por exemplo, vamos olhar um Photoshop. O Photoshop tem que ter características que nenhum outro tem. Ele tem que ter 2.714 features. Não dá para ter só 2.500. Quer dizer, a gente tem que focar nas pessoas. O que é mais importante? É a pessoa conseguir usar ou eu conseguir fazer uma ferramenta super específica que vai permitir eu fazer uma determinada manipulação na imagem? Então, a gente tem que pensar isso. A gente tem que pensar a tecnologia no ângulo, tendo como pano de fundo, tendo como objetivo final atender às necessidades das pessoas. E nesse mundo de interação, obviamente, as redes sociais estão no nosso dia a dia, estão nos nossos dispositivos móveis. Como é que isso ficaria nesse mundo de ubiquidade, de que a computação desaparece?
a gente tem novas formas de interação, a gente tem formas de interações que já são nosso cotidiano. Eu também não acredito, a gente estava conversando antes da palestra, né, o e-mail vai acabar, tem gente que diz que a internet do futuro é o Facebook, o Google vai morrer. Né? O Facebook é a internet do futuro. As pessoas já vivem hoje, sob certo aspecto, no mundo Facebook. Mas o que eu acho que vai acontecer é que esse mundo de redes sociais vai se combinar muito mais com o nosso mundo real. Porque a gente tem necessidade dos espaços físicos, a gente não tem como fugir do contato pessoal, de estar presente. O que vai acontecer é que isso vai estar muito mais integrado com a nossa ação. Talvez a gente vai poder tweetar do cérebro. Né? Isso vai ser interessantíssimo. E uma questão bastante interessante, que tem muito a ver com a interação, é a forma de interação. Pergunto para vocês, qual é a forma mais usual de interagir com o smartphone? É o toque, não o botão. Não, é a voz. O telefone foi feito para falar. Então, a voz talvez seja a melhor interface para usar no smartphone, porque ele é pequeno, a tela é pequena. Bom, eu tenho o dedo gordo, né? Eu tenho que teclar ali e tal. Então, tem que usar mais isso. Ainda, claro que a gente está evoluindo no reconhecimento do português, o inglês já está muito mais evoluído, o espanhol está muito mais evoluído, mas a gente tem que ter formas de interação muito mais próximas da nossa ação. Veja um médico numa cirurgia que tem que interagir, não pode pegar, puxar um teclado e um mouse e dizer, não, mas espera aí, eu tenho que olhar isso aqui, o que é? Vamos abrir o Google aqui. Não dá. Né? A interação tem que ser diferente. Então, eu tenho que ter vários modos, eu tenho que ter voz, eu tenho que ter, enfim, todas as formas possíveis de interação, quanto mais diversificado, melhor. E uma outra coisa interessante é que a tecnologia não pode barrar a interação. Às vezes, a tecnologia barra a interação. Uma outra questão, que é um tema que se usa muito hoje, é a da interação tangível. Está muito na moda aí com o Wii. Já? Tá. Vou acelerar um pouco. Com o Wii, com Kinetic, né? A gente poder jogar fazendo exercício e se movendo e usando o próprio corpo como interface. E isso é o que a gente chama de interação tangível, tangible interaction. Na verdade, a gente vai ter uma grande revolução nessa área. Quer dizer, cada vez mais a interação ser mais próxima da ação. Então, uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho, sei lá, uma obra, é um engenheiro, está numa obra, construindo um prédio, ele pode interagir com a tecnologia de uma forma muito mais natural do que puxar do bolso um smartphone e começar a teclar num tecladinho minúsculo na tela do smartphone. Isso não tem sentido. Para fechar, então, já que meus 5 minutos estão indo, estou nos 5 minutos finais, aí, falar um pouquinho de cognição. A cognição, basicamente, é uma propriedade humana. Há anos se discute se as máquinas poderão pensar, se o computador é inteligente, ou enfim, né, até botei o xadrez, lembrando lá do Kasparov, né, o jogo de xadrez que perdeu para a máquina e tal. Mas o pensamento é eminentemente humano. O que a computação pode fazer e pode nos ajudar é justamente ajudar a pensar. Né, a famosa expressão Google It. Até esses dias o Moreno me disse que pode falar googlar, que googlar é válido, né? Eu fiquei tranquilo. Ou outro dia eu vi num seriado Bing It. A pessoa falou para tu, Bing It, né? Pô, a Microsoft pagou bem. Né? Mas, enfim. Então, o Google é muito interessante, mas a gente não pode ser escravo do Google. Hoje a gente está naquele momento, qualquer coisa eu vou googlar e o que o Google me diz é a verdade universal. Mas eu acho que a ferramenta, o papel dela na cognição é nos ajudar a pensar, facilitar, nos dar todos os subsídios necessários para que a gente possa pensar de uma maneira talvez mais rápida, mais fácil. E um aspecto computacional que é muito interessante aí hoje a gente explora muito forte o conceito de web semântica. Quer dizer, o Google, essas indexações ainda são muito sintáticas. Se eu botar uma palavra, ele vai procurar por aquela palavra. Então, hoje, se trabalha muito, alguns chamam de Web 3.0, essa ideia da Web 3.0, né, que é justamente eu trabalhar a relação entre as palavras e as propriedades das palavras. Não das palavras, mas todo o significado que tem por trás daquilo. Então, isso vai ser, eu acho, uma das próximas grandes revoluções na internet que a gente vai trabalhar. E com relação à cognição, eu acho que a gente pode aumentar a percepção de duas formas. Uma delas pode ser a própria realidade aumentada, que é uma forma de melhorar a percepção humana, quer dizer, eu agregar informações, tem os óculos lá do Google, né, tem os aplicativos para o dispositivo móvel, que a gente possa agregar ao mundo real informações que melhorem a experiência daquele mundo real. Por exemplo, se eu pudesse ver aí da plateia o grau de tédio, e aí passar mais rápido ou mais devagar os meus slides, seria fantástico isso. Né? Seria muito simples de fazer tecnologicamente, talvez, né? Mas, claro, que a tecnologia tem todos os seus
E uma outra área, para terminar aqui, que se discute muito é da computação vestível, wearable computing. Pasmem, mas em alguns anos nós vamos estar usando o computador na roupa. Existe até o que vocês conhecem, a LAN, Local Area Network, existe a PAN, que é a Personal Area Network, é a rede local pessoal do nosso corpo. A gente vai ter uma rede no nosso corpo e a camiseta vai falar com a calça e com a meia. E vão se comunicar com óculos, com os dispositivos que eu tiver. E isso pode ser muito interessante, porque não que a nossa roupa vá pensar, mas pode nos ajudar a perceber o mundo de uma forma diferente. Concluindo, que eu já devo ter estourado meu tempo, a tecnologia, ela basicamente tem que ser não intrusiva e ela tem que ser feita pensando nas pessoas. As pessoas são o fim e a tecnologia pode nos ajudar. E o que eu vejo para o futuro é que a tecnologia vai estar no real e vai estar invisível. Obrigado. Obrigada, professor. O professor Roberto Titzman. Bom, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto normalmente de falar de pé e me mexer e fazer as coisas. Um minutinho, não dispare o cronômetro enquanto eu instalo aqui o computador, por favor. A propósito do Google, Cristiano, hoje também é o dia da entrega das monografias na graduação aqui, então é um serviço que deve ter sido muito utilizado nos últimos dias aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho a impressão que Ok. Como é que eu vou organizar? Vamos ver até onde vai o cabo. Ops, desculpem. Obrigado, Pedro. Não precisa instalar nada? Não precisa instalar, só conecta aí e aí já vamos ver aqui. Introduction. O dia que a tecnologia do Tesla entrar em vigor, vai ser bom. Transmissão de tudo sem fio. Bem, a transmissão de eletricidade sem fio já existe, né? Se chama raio. Não, diz a lenda que o Tesla inventou essa tecnologia e ele foi rechaçado por causa disso. Que o Edison ganhava dinheiro com os fios. Funciona. Obrigado, Sueli. Para cá, volta. Então, muito bem. Então, sem mais delongas, boa tarde, boa quase noite a todos. É um prazer reencontrá-los. Eu vou dar um pouco de trabalho para o pessoal do streaming aqui, que eu vou caminhar pelo palco. Então, pediria atenção às posições de câmera, quem estiver no streaming. E o negócio é o seguinte, eu gostaria de convidar vocês, essa aqui é uma fala, a Sueli falou de algumas ansiedades, o Cristiano apontou para o presente e para o futuro, e eu gostaria de convidar vocês para um pequeno passeio por uma coisa que eu denomino praticamente como um gabinete de curiosidades sobre tecnologia e sobre representações da tecnologia. Os gabinetes de curiosidade é algo que tem tudo a ver com os mapas que a Sueli mostrou há pouco, com aquele momento em que há uma expansão transnacional, ultramarina, uma jornada de descobrimentos, onde justamente daqui a pouco você começava a ver o laser no meio? Né? Onde daqui a pouco a gente começava a ver nessas representações de casas de nobres, onde eles começavam a colecionar na Europa um bocado de coisas, né? Ou seja, elementos de biologia de terras distantes, muitas vezes uma biologia falsa, esqueletos de sereias, coisas que não existem na vida real. Normalmente o dono da casa aparecia num cantinho aqui, ou era colocado em uma das figuras dentro do quadro, para mostrar isso aqui era a Wikipédia do século XVI, XVII, XVIII, era quando é que as pessoas colecionavam um bocado de coisa, a coleção de bookmarks que as pessoas faziam disso aí. Até hoje a gente faz coisas parecidas, a gente vai agregando não apenas por uma taxonomia de ordem alfabética ou ordem temporal, a gente vai agregando as coisas pelos nossos interesses e tentando encontrar pessoas com que você vá trocando uma figurinha aí e falando sobre coisas que se gosta.
Como o nosso tema aqui é tecnologia móvel, bom, a tecnologia que eu vou mostrar, ela se move, certo? E a gente vai dar uma olhada, então, justamente essa conversa de hoje, ela começa com essa representação aqui, que é um pontinho branco. E nesse pontinho branco eu estava pensando, eu queria começar com um slide falando sobre tecnologia, mas, olha, diabos, o que é tecnologia em si? Tecnologia, ela é algo imaterial, essencialmente ela é algo que ela é vertido em produtos, mas, essencialmente, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de ciência aplicada, a gente não está falando exatamente de um produto, de um ciclo de produção, ou toda essa corrida que a gente está falando de um bocado de conhecimento que ele foi testado, ele foi comprovado, ele foi, então, sendo transformado em algo físico que a gente pode comprar. Bom, a gente está acostumado a ver a representação de tecnologia, todos nós, muitas vezes com relação a... Isso aqui é uma placa-mãe de um PlayStation 1, PS1, as últimas gerações ali do PS1 antes de ser descontinuado. A gente está acostumado a ver tecnologia mais ou menos como isso, ou seja, às vezes com uma forma mais bonita, às vezes com uma forma aí com índices visuais que sugiram um presente tecnológico, eletrônico, digital, mas não é sobre exatamente essa tecnologia que a gente pode mensurar ou que tem diretamente as bases dentro da informática, de todas as ciências mais duras, que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar justamente da fantasia a respeito. Ou seja, vamos passar das placas de circuito para os robozinhos, né? E vamos passar das placas de computação e de quantos teraflops essas coisas podem mexer, para justamente como é que essas coisas elas percolam para dentro do nosso cotidiano. Ou seja, para quando é que tudo isso que pode ser ou não ser efetivamente no concreto, isso aí acaba virando alguma coisa que é fantasia. Acaba sendo um espaço justamente para as pessoas projetarem o seu presente, onde é que estamos agora, e então robôs em filmes, todas as formas de representação da tecnologia dentro de narrativas, elas refletem sobre o presente, isso é um marco da ficção científica, eles vão trazer sempre uma representação de fantasias e medos, o que tem na história do cinema de robôs perigosos e assassinos não está no mapa, né? Tá praticamente todo assim, só muito recentemente eles ficam bonzinhos, normalmente, desde os primeiros filmes, eles são alguma coisa que foi criado pelo ser humano, porém, daqui a pouco dá um pulo, vai engolir seu criador, e a gente está roubado, porque a máquina é mais perfeita do que o ser humano. A gente vai olhar que, normalmente, essas coisas têm ciência de orelha, ou seja, o cara ouviu falar o roteirista ouviu falar de algum tipo de princípio, e, a partir daí, foi seguindo adiante. E, por último, isso aí vai necessitar que você tenha a incorporação de uma aparência tecnológica. As coisas têm que parecer tecnológicas para efetivamente funcionarem como tal. E o que isso aí nos converge? Vamos então fazer um passeio, justamente passando para o segundo capítulo, aí, justamente que é o seguinte, você tem que parecer tecnológico para que isso possa dialogar com uma narrativa. Uma narrativa também é uma espécie de máquina, certo? Você pode pensar que a narrativa é uma máquina e o texto é uma forma de interface, justamente para forjar, para facilitar o seu processo de navegação por dentro dele e a apreensão dos detalhes que são mais relevantes. O pessoal que estuda semiótica aí é especialista nessa área. No nosso caso aqui, o que a gente pode observar é que essa necessidade de parecência tecnológica, você tem que incorporar o que as pessoas, a cada momento da história, entendem por tecnologia, para que você consiga olhar e dizer assim, ahá, aquilo é um robô, ahá, aquele computador realmente é muito inteligente. Isso aí, num pensamento bem rápido, permite que a gente estabeleça uma genealogia de como é que essas representações de tecnologia foram sendo atualizadas no cinema. É interessante de ver que elas representam mais ou menos a cada momento como é que os mores e como é que os mods estavam indo. Ou ali uma tecnologia amiga, tecnologia sendo o caminho para você reconstruir o ser humano, depois que o ser humano jogou o mundo ladeira abaixo, a Matrix, que é a ideia da computação totalmente imaterial, e justamente você vai passando para antes, o HAL 9000 com os mainframes, a tecnologia, quando passa aqui da década de 60, esses robôs como personagens, para trás, eles acabam sendo justamente relacionados com uma coisa que não é bem tecnologia pura, não há um entendimento, é muito mais ciência de orelha do que qualquer estudo claro, e a gente vai ver que eles podem fazer coisas que não têm nenhuma relação, nenhuma pertinência com a realidade. O robô lá do Planeta Proibido, que está aqui
na microimagem, ele podia sintetizar vestidos, preparar comidas, fazer coisas aparecerem do nada. Mas não é desses. Esses aqui estão muito perto, certo? Aqui de 50, 60 anos para cá, vocês podem pegar no Netflix, vocês podem pegar em qualquer lado e fazer, liga no TCM e vocês vão assistir, né? Aquele momento, você sabe que está ficando bem velho quando o Matrix começa a passar no TCM. Então, daí você sabe, né, que está na hora do upgrade mental. Eu gostaria de ir mais para trás, né? Como a gente, para minha grata surpresa, a Sueli também trouxe lá mapas, né, de 500 anos atrás e tal. No cinema não temos esse privilégio, mas a gente pode muito bem voltar uns 90 anos no tempo e ir para uma das primeiras representações de um robô em filme, que é esse aqui, que é justamente, naturalmente, um robô assassino, certo? Que é o Q, o autômato. A palavra robô não havia sido inventada ainda. E esse aqui é um seriado de aventuras com episódios semanais, estrelado pelo Harry Houdini, o mágico aquele, certo? Então, que todo mundo ouve falar do Harry Houdini e tal. O Harry Houdini era ligeiro, um espertalhão em termos de negócio. Como ele viu que ele já era famoso em todos os Estados Unidos, era bom de marketing também, começou a fazer filmes para levar suas peripécias adiante. Então, pegando essa onda ali da industrialização, pegando essa onda dessa moda de autômatos, o cara cria esse seriado, que é o Mestre do Mistério, Master Mystery, aonde este robô aí, o autômato Q, ele está diretamente relacionado. E a história aí, ela segue mais ou menos uma linha tradicional de série de aventura, como a gente vê até hoje, ou seja, aí a gente está vendo os capangas lá, a trama gira em torno do Houdini, que é um agente federal, não me lembro agora o nome dele, mas ele está investigando uma grande organização criminosa que usa de ciência e magia e raios letais, pré-laser e alta tecnologia e misticismo para, naturalmente, perpetrar crimes e ficar muito rico, né? E aqui a gente pode ver que, bem, o grande truque do Houdini era escapar de ser lá enlaçado em várias correntes. E está aqui o robô mandando as pessoas. Botem ele debaixo do elevador. Um elevador vai esmagá-lo, naturalmente, no gancho de um episódio para o outro. Enquanto isso, a mocinha também vai ser sequestrada. A gente pode observar aí, tem um pequeno corte aqui no episódio em prol da velocidade. A mocinha também vai ser sequestrada. Vocês podem ver que os truques narrativos eles continuam exatamente os mesmos há 90 anos. Qualquer série como 24 Horas vai ter truques exatamente iguais, ganchos e assim por diante. O capanga do Houdini ali, que não sabe bem se fica para o mocinho ou para o bandido, ele finge estar dormindo, vê que tudo acontece, então vai despertar ali o seu amigo. Vamos lá. E o que a gente pode ver? O que eu chamo a atenção aqui? Que essa representação, é um seriado com vários episódios, ele vai trazer ele vai consolidar algumas das instruções, das ideias básicas que a gente vai ter a partir desse robô, né, do Q, do autômato. Vamos só ver um momento aqui, quando o elevador vai descendo e já passamos adiante. Mandou lá, não conversa com ninguém, ele não tem domínio da linguagem, mas é muito mais forte do que o normal, e agora estamos indo para o fim do episódio. E, naturalmente, há enfrentamentos diretos entre os personagens e assim por diante. E agora, o elevador vai esmagá-lo. Naturalmente desacordado, e assim por diante. A mocinha vai ser lá, que Deus a tenha, né? Passe aqui, passe muito bem, e assim por diante. Vamos adiante aqui, justamente porque esse aí também, mesmo em 1919, ele não é o primeiro robô na história do cinema. Ele é o primeiro blockbuster com um protagonista, com um antagonista, na verdade, dessa natureza. Mas, se vocês vão olhar, os primeiros robôs, ninguém sabe ao certo o que é, porque todos os primeiros foram filmes perdidos. Você tem primeiros robôs feitos, autômatos, na verdade, feitos em filmes do Georges Méliès, filmes perdidos. Você tem outros filmes obscuros da França e da Alemanha, dos Estados Unidos, todos eles extraviados, que se conhece apenas um frame ou outro, mas entre todos eles tem algumas coisas em comum. Ou seja, normalmente essas representações, esses personagens, eles têm mais força física do que o humano, apesar de terem sido criados com o humano, eles sempre
se viram contra o humano de alguma maneira, eles são criados, eles ajudam, quase uma escola de cinema do início do século XX, era dos personagens desses robôs assassinos, aí eles soltando aqui os raios da morte. Você vai ver que eles eram criados para ajudar, por exemplo, era uma empregada da casa, lá com muitos serviçais, para economizar, cria uma empregada robô. A empregada robô, daqui a pouco, toma conta e começa a liquidar seus patrões. Isso tudo aí já naquele tempinho. E o que a gente pode ver? Tem uma ideia de inflexibilidade, tem uma menor capacidade comunicacional e, principalmente, um desprezo pelo humano. Todas essas narrativas que envolvem esses seres paralelos, aí, robôs e assim por diante, eles muitas vezes têm um elemento de ser narrativas de reafirmação do humano, do valor, ou seja, que você, na sua ginga, no seu gingado de cintura, na sua capacidade de livre-arbítrio, você consegue reafirmar o humano, mesmo frente a essas representações tecnológicas. A gente poderia situar isso aí também num momento em que a tecnologia está entrando, as pessoas não se acostumaram ainda muito bem com a revolução industrial. Então, essas fantasias daquilo que você pode fazer com a urbanidade, com a cidade e com todos esses dispositivos, eles vão gerando tanto promessa quanto medo. E esse senso comum, ou seja, uma coisa que me intrigava ao pesquisar sobre esse filme aí do Odini, é basicamente o seguinte: puxa vida, mas então, será que esses caras, esses roteiristas, como eu estou de tempo? Tem tempo? Deixa eu ver. Daí, será que esses roteiristas aí... Oi? 8 minutos, tá bom, dá tempo. Então, como é que... Será que esses roteiristas eles foram tão clarividentes ao imaginar algum tipo de robô já nesse início do cinema? Ou seja, então o cinema, o automóvel, a representação dos autômatos, tudo nasce mais ou menos parecido, mais ou menos por ali. Na verdade, esse senso comum da tecnologia que eu menciono aqui, ele, na verdade, é alguma coisa que nos sugere que essas imagens, essas ideias, elas vão, na verdade, entrando para dentro dessas formas de representação, porque elas são bastante comuns. E o século XIX era absolutamente pirado por autômatos. Uma rápida busca num site, qualquer banco de dados de patentes, eles vão mostrar para você que você encontra, por exemplo, já em 1883, uma patente de uma fábrica de calçados totalmente gerenciada por autômatos, que é essa patente aqui. Ou seja, então tem todo um diagrama e uma explicação como é que uma fábrica de androides ou autômatos deveria fazer sapatos. E você vê que o cara que patenteou, ele realmente acredita, ele desenha as engrenagens, ele faz toda uma representação de como a coisa deveria funcionar. Ao nosso olhar de hoje, né, a gente olha e diz assim, peraí, não está guardado nenhuma espécie de laço de feedback, ou seja, como é que ele teria certeza se, quando passou desse autômato para o próximo, para fazer um outro detalhe, se ele está conseguindo avaliar se o sapato está bem costurado ou colado ou não. Isso aí a gente não havia nessa patente. Mas vocês podem observar justamente o seguinte, peraí, 1883, aqui quando em Novo Hamburgo estavam começando as fábricas de calçado, já tem uma patente, então, correndo, tirada lá nos Estados Unidos, de uma fábrica feita por robôs, né, tocada por robôs. É fantástico. E também, por exemplo, assim, você gosta de brigas de galos? Não precisamos mais nos preocupar com os protetores dos animais. Você pode botar uma moedinha e tem aí uma briga de galos robôs, já em 1889. Estava lá, às vésperas da independência, a proclamação da República no Brasil, você já tinha aí patentes de galos robôs em briga. É praticamente aquele filme Gigantes de Aço, certo? Só que sem o Hugh Jackman. Então, E está aqui, mais uma vez, ó o software do século XIX aqui, um monte de engrenagens, né, fazendo coisas muito específicas. Isso aqui é steampunk de primeira hora. Né? Então, é quando... Exatamente. E aqui também tem uma outra coisa que é genial. Sabe outra corrente fortíssima de autômatos do século XIX, início do XX? Aqui, ó. Patente, 1900. Publicidade. Nossos colegas, aí, tenho formação em publicidade, vários de nós, aí, às vezes, os alunos ou algum crítico da publicidade, diz assim, puxa vida, mas na publicidade tudo se parece, os gestos nas propagandas são muito parecidos, para provar do perfume, para dizer que alguma coisa é gostoso, para mostrar alguma coisa. De onde é que isso vem? Ora, bolas. Quando você vai ver, tem milhões de patentes
de autômatos publicitários, ou seja, que ofereciam produtos. Esse aqui, ó, feito para demonstrar a mescla ali de um produto culinário. Esse outro aqui justamente era um autômato que servia drinks, né? Servia e oferecia drinks com gestos muito parecidos com o que a gente vê se a publicidade de televisão permitisse você colocar, por exemplo, as pessoas bebendo, ou seja, ele podia beber e havia todo um canal de retorno ali do drink, ou então até um Android aí, entregador de folhetos, certo? Ou seja, esses gestos aí que a gente vê codificados em termos de publicidade, eles são gestos que muitas vezes eles têm uma raiz em uma patente do início do século, que você vai olhar aqui, e tem uma coisa muito importante. Bom, esse moço aqui, depois os descendentes robôs dele foram trabalhar no Kraftwerk, né? Vocês podem ver que existe uma grande semelhança dele com os futuros músicos do Kraftwerk. Mas o que eu chamo a atenção aqui também é o seguinte, observem, esses autômatos todos aqui, hoje em dia a gente olha, eles parecem bastante ingênuos, ainda que engenhosos, mas todos eles guardam essa ideia de parecerem com algo que existe, parecerem com algo humano, ou com um animal, alguma coisa assim. A tecnologia, nesse caso, desse tipo de dispositivo, ainda não havia se libertado de você ter estar preso a uma representação. E isso aí vai aparecer somente nas patentes final da década de 20 e início da década de 30. Não por acaso, logo depois que ideias de design modernista, onde você vai ter uma simplificação da forma e uma objetivação na comunicação, vão aparecer. Isso aqui é um robô, a patente é basicamente o seguinte, é um robô que dá o sinal para você dobrar à esquerda ou à direita, é um pisca-pisca, é um robô pisca-pisca que você anexava nos carros. E olhem que legal, né? A cara do robozinho aqui, você já tem todo aquele pensamento da sinalização e da iconização das coisas para tentar dizer o seguinte, peraí, qual é a verdade dessa comunicação? Não preciso colocar um autômato ali que as pessoas não vão se assustar e ele se parece com um ser humano, ainda que um pouco menor, para não causar uma sensação de ameaça. Assim. Não, aqui já tem um outro pensamento. A ideia é assim, o que é a informação que eu quero passar? Bem, a informação aqui é se dobra à esquerda ou dobra à direita. Bom, ainda assim, vamos botar aí um homenzinho e assim por diante. E essa ideia, então, que vai se consolidando a partir daí, ou seja, esse design mais minimalista, esse design mais enxuto e menos figurativo, ele vai também andando para dentro das representações de computadores e robôs no cinema. Por exemplo, aquele pisca-pisca de 32, ele tem muito em comum com o design do Klaatu, o robô do Dia em que a Terra Parou, né, que é um grande filme até hoje. Não assistam a versão nova com Keanu Reeves. Não assistam, é muito ruim, certo? Assistam o original, de 51, do mesmo diretor, pasmem, da Noviça Rebelde, Robert Wise. É o mesmo cara que dirige a Noviça Rebelde e o Dia em que a Terra Parou, para vocês verem como a indústria de Hollywood é esquizofrênica. Mas, em todo caso, aqui nesse robô, só estou quase indo para o meu final aqui, é importante a gente observar que ele já tem uma representação interna, não é a primeira, mais uma vez, mas é uma representação que se torna muito conhecida, que é a ideia de hardware e software, ou seja, o robô em si é hardware. Ele pode ser pego, ele solta um raio da morte, tem super força, etc. E tal. O disco é bacana, é hardware, mas ele é comandado por software. Tem as famosas palavras lá, o Klaatu Barada Nikto, que é o que ativa e para o robô, que é uma ideia que você já começa a ter alguma forma de linguagem aí, mas é uma linguagem abstrata, que pouca gente entende. Só o alienígena, que é super inteligente, entende, não é alguma coisa que está aí ao alcance do homem comum, uma coisa literalmente de outro planeta. Bem, quase chegando aqui no nosso final, então, isso aí acaba, a tecnologia, a partir também do que o Cristiano menciona, que ela vai se tornando invisível, ela vai se tornando embutida no cotidiano, ela encontra um momento bem feliz no cinema quando você tem em 68 com 2001 Odisseia no Espaço, onde toda a nave é controlada pelo HAL 9000. Ele não tem, você tem lá o console, você tem o famoso plano do olhinho, muito bem parodiado numa propaganda do bug do milênio da Apple, e você justamente tem um computador que ele não existe, né? Ele não aparece, a nave inteira é aquilo, você está dentro daquele ambiente. E essa tendência à desmaterialização
só se prolongou dali adiante em direção ao século XXI e assim por diante. Então, nesse contexto aí, nesse rápido passeio por um gabinete de curiosidades, eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Obrigada, professores. Bom, nós temos uma pergunta para o professor Cristiano Costa. Professor, as máquinas ajudam a pensar, mas como lidar com o elevado grau de personalização e os filtros invisíveis? Obrigada. A personalização não prejudica as contradições necessárias à evolução do conhecimento? Gilberto Consone. Onde está o Consone? Não vi ele aí. E aí, tudo bom, Gilberto? Boa pergunta. Boa pergunta. Pois é. É difícil medir até que ponto, né, a personalização pode afetar, enfim. O que eu fico pensando assim é que eu acho que a tecnologia pode nos ajudar de alguma forma a tornar aquela relação, o lado, se eu entendi bem a tua pergunta, tornar o lado mais personificado, mais fácil, por exemplo. Eu posso usar a tecnologia para adaptar, de certa forma, aquilo que eu percebo como realidade para aquilo que eu acho mais importante, por exemplo. Então, é difícil porque, à medida que a tecnologia evolui, que ela está mais impregnada no nosso cotidiano, menos a gente percebe ela. Então, a gente vai ter que, talvez, sob alguns aspectos, definir até que ponto, até onde a gente consegue interagir com a tecnologia e como que ela pode nos ajudar nesse processo. Então, eu não tenho uma resposta pronta para essa questão, mas eu acho que, como eu disse, toda evolução tecnológica perpassa por uma reflexão no humano, no pessoal, naquilo que é importante ou é interessante para nós. Eu acho que a gente vai ter que, de alguma forma, encontrar aí um meio termo. Mais alguma pergunta? Não? Bom, professores, eu gostaria de ver a opinião de vocês, a partir do que foi dito, da questão da computação invisível, né? Dos espaços sendo utilizados pelas pessoas de outras formas, com as tecnologias móveis. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se a gente pode dizer que há uma ressignificação dos espaços urbanos com a utilização desses dispositivos no nosso cotidiano. Isso se dá, hoje em dia, quase de forma imperceptível, né? Gostaria de saber a opinião de vocês. Todo mundo olhou para mim? Eu sou feminista, eu devia passar, mas enfim. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem uma ressignificação dos espaços urbanos. Eu só sempre questiono a construção de... Eu nem me lembro exatamente como você construiu a frase, mas a gente tem uma ressignificação dos espaços urbanos em função dos dispositivos. Eu acho que os dispositivos fazem parte de uma ressignificação, de um processo maior, dentro do qual eles aparecem. Então, existe uma coisa maior que já ressignifica o espaço urbano e que é nesse contexto que esses dispositivos fazem sentido. O Titsman falou uma coisa interessante, que se a gente olha uma tecnologia que não parece uma tecnologia, a gente não reconhece como uma tecnologia. Tem alguns autores que falam que a gente não reconhecia o computador como mídia até a gente ter as interfaces gráficas, apesar de que ele podia fazer tudo o que ele fazia depois. Mas a gente simplesmente reconhecia como mídia coisas que tinham imagens e, portanto, funcionavam de uma certa forma. Eu acho que é muito parecido com isso. A gente tem toda uma configuração que já vai em direção a uma ressignificação dentro da qual esses dispositivos aparecem. E, se eles aparecessem em outro contexto, ou a gente não ia fazer nada com eles, né? Imagina que, né, lá no filme do Titsman aparece, do nada ali, aparece um iPad que cai na cabeça do alienígena, ele não sabe fazer com aquilo, ele só sabe usar, na verdade, só sabe acionar o software lá do robô, né?
eu acho que, então, tem uma questão da significação do próprio aparelho, que está dentro desse contexto geral. Ao mesmo tempo, também é possível que esses mesmos aparelhos, em outro contexto, fossem usados de uma forma profundamente diferente. E aí é diferente, não é nem melhor nem pior, né? Só é diferente. Uma coisa que a gente vê que permite uma comparação legal é quando esses aparelhos, a gente falava sobre isso agora de tarde na minha aula, quando esses aparelhos vão parar em outros contextos culturais e as pessoas fazem usos completamente diferentes, e que às vezes são usos inteligentíssimos, né? Mas às vezes também tão diferentes que a gente demora para admitir que eles são inteligentes, porque a gente acha que só a gente que é inteligente, todo mundo tem esse problema, né? Tem também uma outra coisa interessante nesse processo de ressignificação, acho que é uma hipótese bem viável, bem plausível, mas também tem uma ressignificação dos indivíduos, ou seja, não apenas do espaço, que o espaço ele está aí para ser interpretado, para ser vivido. Então, é uma coisa que a gente vê, especialmente ganhar vulto e ganhar velocidade, uns 5 a 10 anos para cá, que é uma expectativa que você vai ter essa camada de dados em cima. Quando começou a circular essas World Wide Web e assim por diante, em 94, 95, você podia ter, bom, não existia motor de busca, mas também você podia ter certeza que se você precisasse encontrar uma padaria que vendesse, sei lá, um tipo de pão que você queria comer, você ia ter que sair perguntando para as pessoas, ou pegar uma lista telefônica. Você nunca ia dizer assim, padaria do pão, sei lá, australiano, e daí você ia chegar na padaria que você não sabia que estava ali a 2 quadras. Não, isso era impossível. Você ia dizer, não, nunca vai ter. Né? E, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, essa difusão de informações ela já criou a sensação que é quando dá um salto, ou seja, quando você já espera que vai ter. Você acredita que vai ter, mesmo não tendo certeza que tem. Então, você diz, não, então, se eu quiser achar pão australiano, se eu não botar pão australiano no Porto Alegre, no Google, no Bing, ou no que quer que seja, e não aparecer nada, eu vou dizer, não existe. Até que alguém vai dizer, não, mas é que está fora da internet, é só para iniciados. Então, aí você começa a dialogar com esses outros espaços. Então, essa ressignificação, ela aconteceu diante dos nossos olhos, a gente colhe os benefícios e as limitações disso, que às vezes eu acho que, até costurando um pouco com a pergunta que o Consone fez antes, em alguns momentos, a gente confiar demais na ferramenta priva a gente de encontrar soluções por outros caminhos. Eu ia nessa linha justamente, porque, claro que, de certa forma, alterou o nosso cotidiano, ele vai ser ressignificado, porque a gente tem muito mais informação do que a gente costumava ter. Mas, por outro lado, há essa tendência dos top 10. Qual é o melhor lugar para comer pão australiano aqui na volta? Qual é o melhor restaurante? E isso acaba reduzindo muito o universo de busca. Acaba te limitando a aquilo que, por alguma forma, entrou na lista, e uma vez que ele está na lista, ele é o que a gente consome. Então, acho que isso é algo importante, que depende muito da nossa cognição e também do nosso papel de discernir, de buscar o novo e de usar, talvez, as formas tradicionais de interação. Daqui a pouco ir na rua e perguntar para alguém onde é que é o pão australiano mais interessante. E eu gosto muito de viajar, e uma experiência que a gente tem em viagens hoje é que a gente acaba usando as ferramentas, claro, né? E acaba usando as ferramentas. A coisa que eu mais odeio numa viagem é cair nas arapucas para turista. Eu quero ir no lugar que os locais vão. E aí é muito complexo. Por mais que a gente tenha informação hoje, talvez fosse muito mais interessante eu parar alguém na rua e dizer, olhar aquela pessoa e dizer, pô, ela tem uma cara de quem mora há anos aqui, quem conhece. Meu amigo, onde é que eu vou num lugar que seja um restaurante autêntico, o pessoal daqui vai e tal. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha informação, o filtro, né, e aí, voltando lá à pergunta com o Consone, é muito importante. É muito importante a gente trabalhar, a gente considerar esse aspecto de que o que está ali pode estar ali por simplesmente um grupo de pessoas estimulou, e, enfim. Então, eu acho que o aspecto do humano, do pensar, da cognição, é fundamental nesse processo. Tem uma coisa interessante nessa experiência aí de perguntar para os locais, que às vezes quando você chega numa cidade que tem um trânsito muito globalizado, ninguém é local. Né? Se você chega em Londres, você vai perguntar para ninguém é de lá. Não, ninguém sabe nada. São Paulo também, você chega lá, o que tem aqui? Não sei.
Eu venho de 3 horas de ônibus para cá, realmente eu não sei o que tem aqui do lado. Essa coisa das ferramentas de busca é uma questão que me perturba também faz muito tempo, porque é uma das maiores caixas pretas que a gente tem da tecnologia. Absolutamente ninguém sabe como são hierarquizados os resultados de ferramenta de busca, mas não só a gente busca no Google, em geral, só no Google, inclusive, né? Eu também faço, mas eu tenho três experiências em momentos separados, em pesquisas separadas, com busca no Google e no Yahoo, e quando o tema é brasileiro em português, o resultado do Yahoo, não na primeira página, lá na terceira, quarta, começa a ser muito melhor que o da primeira página do Google. Só que a gente só olha a terceira, quarta página quando está fazendo pesquisa sistemática, senão a gente não olha. E também a gente só usa a outra ferramenta quando está fazendo pesquisa sistemática, senão a gente não usa, né? E nessa brincadeira a gente acaba só vendo mesmo que está nos primeiros resultados da primeira página de uma única ferramenta, sem que a gente tenha a menor ideia de por que é aquilo que está no primeiro lugar. Então, teve uma época, talvez algumas pessoas aqui tenham lembrem disso e tenham chegado a perceber, que, por alguma razão, o Google eliminou o CNPq dos resultados. Você procurava o currículo Lattes das pessoas, e a menos que tivesse currículo Lattes nas universidades, eles não apareciam mais. E aí se descobriu que alguma coisa, né, até resolverem isso no Google, levou meses. Alguma coisa fez com que o CNPq, toda vez que vinha CNPq, o Google eliminava dos resultados. E, assim, para quem era pesquisador no Brasil, aquilo foi uma época de pesadelo, né? Você procurava, né, como é que você acha o currículo, sei lá, da Adriana? Eu vou lá e escrevo o Lattes Adriana Amaral, e não vinha. Aí tu falava, o que aconteceu? Ela deletou o Lattes, infocídio, né? E aí se ficou sabendo que as pessoas estavam, que o Google tinha criado isso, de tanta reclamação no CNPq. Aí, se o melhor lugar do pão australiano é aqui do lado e está na terceira página de resultado, a gente não sabe, né? E aí que tem que perguntar, realmente, eu concordo plenamente. Aí você vai descobrir como tem cara de aluno da PUC, esse cara que sabe onde toma cerveja aqui perto, não é o Google, né? Bom, é isso, então. Obrigado, professores, pela presença. E agora eu vou chamar as meninas de novo para dar mais informações.